Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus de milagre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, entrando com muita alegria no coração, para receber a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Você que é inscrito no canal, Deus abençoe sua vida, continue na mesma fé, na mesma concordância e na mesma esperança que o agir de Deus é no tempo dele. Ele vai, se você crer, acreditar e ter fé no seu coração que Deus pode fazer além daquilo que você imagina ou que você pode, você vai alcançar dele, porque você creu, porque você acreditou. Só tenha um pouco de paciência, espere, é no tempo de Deus, ele vai nos preparar para dar a vitória em nome do Senhor Jesus. O Senhor não dá de qualquer jeito, não. Ele nos prepara primeiro em nome de Jesus. E você que não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe sua vida. E vamos aí na mesma fé, no mesmo id, na mesma concordância, segurando na mão, porque o Senhor fala que onde tem 1, 2, 3, Ele está. Vamos segurar nas nossas mãos aí juntinho. O Senhor quer unir o seu povo, quer fazer um povo unido, um povo na mesma fé, na mesma esperança, porque Deus é um só. Tem vários tipos de religião, mas Deus é um só. E eu não prego placa de igreja, eu não prego... Eu não olho para a placa de igreja, eu não... Religião também, eu não prego religião, eu prego a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ir nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos do universo, nos 4 cantos da terra. Porque a palavra de Deus veio para todos e o Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus veio para todos ouvir. Para o crente, para o católico, para o espírita, para outros tipos de religião. A palavra de Deus veio para todos, porque o Senhor veio para salvar, para libertar, para curar. A palavra de Deus não só veio para crente, não. A palavra de Deus veio para todos e principalmente aqueles que são necessitados, que buscam e que necessitam, precisam de ouvir a palavra de Deus. Aqueles que sofrem e não têm a sabedoria da palavra. O Senhor fala na palavra dele: o meu povo sofre por falta de entendimento da palavra. Porque quando nós entendemos a palavra, meus irmãos, nós pratica ela e o Senhor vem. Por quê? Porque você está na palavra, você recebeu, aceitou, ele sabendo que o Senhor pode fazer tudo aquilo que nós precisamos, está nas mãos dele. Ele é o nosso doutor, o nosso juiz, o nosso advogado, a nossa fortaleza, o nosso bom ânimo, é o ar que nós respiramos, é o pão que nos alimenta, é o nosso dia a dia. E estamos vivos. Tem muitas pessoas que já não têm mais essa oportunidade de estar aqui. E agradeça a Deus pela palavra, agradeça a Deus pelo louvor, agradeça a Deus pela oração, agradeça a Deus pelo canal Adorador Jesus, Deus é Fiel, e todos aqueles que estamos juntinhos, porque todo dia tem palavra, oração, louvor os final de semana, e vai chegar um tempo que nós vamos procurar a palavra e não vamos encontrar. Glória a Deus, aleluia! Então vamos agradecer a Deus por esse privilégio de divisor de água, essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra vem de Deus, é surreal a palavra dele. A palavra dele é vida. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós faz a nossa parte. Deixa Deus fazer a dele. Faça isso que está aqui, que a serva está falando. Busque a palavra de Deus com reverência. Reverencie a Deus acima de todas as coisas, que ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já apresentei o canal, a serva do Senhor já está preparada aqui para trazer a palavra espiritualmente. Então está tudo nas mãos de Deus e Deus está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, eu me afirmo e tenho certeza e garanto que Ele está no controle, porque Ele falou que onde eu fosse pregar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar. Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Então é muita responsabilidade, meus irmãos.
É muita responsabilidade. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, não, porque quando o Senhor me levantou como pastora, Ele falou para mim que o meu zelo na casa dele apavorava ele. Eu tinha um zelo pela casa do Senhor, eu tenho um zelo pela obra de Deus ainda. Que o Senhor se agradou e estou aqui. Em nome de Jesus, mas a honra é dele, a glória é dele e tudo é para ele. Tudo que acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Vamos prestar atenção na palavra? A serva do Senhor vai falar o refrão, que é o que vai falar na palavra. E a conclusão foi o que foi falado na palavra. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. E hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o refrão da palavra fala assim: 4 segredos para um avivamento nacional. 4 segredos para um avivamento nacional. É lindo, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender mais um pouquinho? Então nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia, Jesus. Versículo 14 fala assim. Olhe o que está falando aqui no refrão. 4 segredos para um avivamento nacional. Glória a Deus. Vamos para o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Que linda esta mensagem que vem aqui na palavra, né, meus irmãos, desse versículo em nome do Senhor Jesus. Vamos entender mais um pouquinho aqui para frente. Aleluia, glória a Deus. Tão conhecido, excitado por nós, podemos extrair ao menos 4 segredos importantes para um avivamento nacional. Se o povo de Deus chamar de forma coletiva por um avivamento, o Senhor irá sarar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Eita, glória, aleluia, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Meus irmãos, entendeu? Quando a serva do Senhor está em oração e fala, ore pelo Brasil, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro, ore pela sua rua, para que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, que a nossa cidade venha nos receber de braços abertos, nos mandando leite e mel, e o Senhor acampando os seus anjos. Olha aqui, a serva do Senhor vai ler mais uma vez, para meus irmãos entenderem. 4 segredos, olha o refrão da palavra, 4 segredos para um avivamento nacional. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vou repetir mais uma vez. Tão conhecido é citado por nós. Nós podemos extrair ao menos 4 segredos importantes para um avivamento nacional. Se o povo de Deus clamar de forma coletiva por um avivamento,
o Senhor irá sarar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. É forte, né, meus irmãos? Temos que clamar, meus irmãos, de dia e de noite, pelo nosso Brasil, pela nossa terra, pela nossa cidade. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender mais um pouquinho. Os grandes avivamentos sempre vieram acompanhados de humilhação e quebrantamento espiritual. Em Jonas capítulo 3, versículo 5 até o 10, o caminho do avivamento pessoal é nacional, é sempre precedido pela humilhação sincera na presença do Senhor. A nossa, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 27, versículo 33, a nossa exaltação pelo Senhor deve ser precedida de nossa humilhação à sua presença. Tiago capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Toda honra e toda a glória dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, eu li a primeira e agora estou lendo a segunda. Glória a Deus, aleluia. A segunda, a oração é outra grande, a oração é outro grande segredo que esse texto sagrado apresenta para que aconteça o avivamento em nossas terras. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O avivamento da obra do Senhor só vem quando clamamos em oração para que o despertamento venha no decorrer do século. Em Abacuque, em Esdras, capítulo 10, versículo 1 até o 5, vimos que o avivamento coletivo veio enquanto o sacerdote Esdras orava e fazia confissão pelo povo. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Meus irmãos entenderam em nome do Senhor Jesus? Vamos prosseguir para nós entender? O terceiro, buscar a face do Senhor é mais profundo ainda do que simplesmente orar. A oração pode ser resumida em um simples pedido dirigido ao Senhor. Porém, buscar a sua face requer insistir um pouco mais até receber a resposta. Jeremias capítulo 29, versículo 13. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Devemos buscar o Senhor de todo o vosso coração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, Jesus revelou os graus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, Jesus revelou os graus de intensidade que devem existir em nossa disposição de buscar a face do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O quarto, o clamor do Senhor para que o homem se converta dos seus maus caminhos é visto ao longo de toda
de todas as páginas das Escrituras Sagradas. Joel capítulo 2, versículo 12 até o 18. Em Lamentação capítulo 5, versículo 21, o profeta Jeremias clamou por um avivamento coletivo, dizendo: Convertei-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias, como daste. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro pregou a vinda deste avivamento, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham a si os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? 4 segredos para um avivamento nacional. E o Senhor está explicando aqui, ensinando, nos exortando em nome do Senhor Jesus. Vamos repetir aqui o Atos. Atos capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro pregou a vinda deste avivamento, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Linda palavra, né, meus irmãos? Meus irmãos, viu o versículo que a serva leu do capítulo 7, versículo 14? É tudo isso e muito mais em nome do Senhor Jesus, que o Senhor quer que nós façamos. Orar pela nossa cidade, pela nossa terra, pelo nosso Brasil, pela nossa rua, que Ele venha nos abençoar, Ele abençoará a nossa cidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Portanto, os 4 segredos para experimentarmos um avivamento individual e coletivo são humilhar-nos diante do Senhor, orar, buscar a sua face e nos converter dos nossos maus caminhos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu aqui que não é de qualquer jeito? O Senhor está explicando aqui, está ensinando, meus irmãos. Esse divisor de água para mim, acredito que seja para meus irmãos também, em nome do Senhor Jesus. Uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. É só ligar o canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel, que vai ter palavra todos os dias. Vai ter oração todos os dias, só não tem oração sábado e domingo, porque tem o louvor da Levita Camille. Glória a Deus, aleluia. Mas se o Senhor me despertar, vai ter o louvor, a oração e a palavra. Eu tenho que fazer tudo aqui direcionada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é fiel. Ele traz aquilo que nós necessitamos e precisamos. Sabes que isso é o nosso renovo todos os dias. É um divisor de água para nós despertar, levantar e entender o que o Senhor quer falar conosco, para nós não ficar enganado. Para quando o Senhor voltar, vai fazer que nem as 10 virgens. 10 entra e 5 fica. Porque não se preparou. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação. Estavam dormindo. Vamos aí, meus irmãos. Mais uma vez a conclusão. Portanto, os 4 segredos para experimentarmos um avivamento individual e coletivo são humilhar-nos diante do Senhor, orar, buscar a sua face e nos converter dos nossos maus caminhos. O recado está dado. Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor.
A palavra de Deus fala também que Ele nunca vai mandar algo na terra ou nas nossas vidas se Ele não avisar antes, para nós se preparar em oração. Todas as vezes que vem qualquer coisa na terra, o Senhor nos avisa, para nós ficar em oração. E orar pela nossa cidade, pelo nosso país, orar pelos nossos familiares, orar por nós, para que nós venhamos suportar tudo que está vindo aí pela frente. Temos que estar na videira, meus irmãos, na rocha que é Jesus. Tem muitos que não vai aguentar, meus irmãos. Tem muitos que não vai aguentar a tribulação. Mas o Senhor está trazendo a palavra aqui para todos. E você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Não deixe de mandar não. Ame, ame, não olhe a quem. Isso é amor. Levar a palavra de Deus é amor. Avisar é amor. Alertar é amor. É o que a serva está fazendo aqui. Eu faço por amor. Deus me levantou com um ministério de cura e libertação. Meus irmãos, eu faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho, porque eu sei que esse é o caminho. Meus irmãos não sabem quando a serva vê alguém lá fora, que olha espiritualmente, é espiritual, com olho espiritual, que a pessoa não está andando como a Bíblia condiz, como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz. Eu fico muito triste, porque eu sei que a mão do Senhor é pesada. Não pode brincar com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Não pode brincar. Nós estamos aqui porque o Senhor, o amor dele é imensurável por todos nós. E aqueles que ainda estão no caminho errado ou saiu da presença do Senhor, por não ter entendido o processo. Mas Deus está aqui trazendo o alerta na palavra. Os tempos estão maus. A tribulação está sofrendo. A nação está sofrendo tribulação. A tribulação está aí para todos ver, na televisão, ao vivo, no mundo. E nós temos que se apegar a quem? Aquele que pode nos livrar, nos guardar e nos defender. A nós e a nossa família. Do que adianta ter céu e terra? Que adianta ter tudo aquilo que você precisa aqui na terra, do bom e do melhor, de riquezas, e não herdar o reino de Deus. Mas o Senhor está trazendo alerta aqui. Buscamos ao Senhor em primeiro lugar, damos referência ao Senhor em primeiro lugar, buscamos o Senhor em reverência, em oração, e sair dos maus caminhos e vir para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho não tem erro. Esse caminho não entra pecado. Esse caminho não entra tribulação. Esse caminho que o Senhor nos preparou, entra pessoas preparadas, temente a Ele. Que crê nele, que acredita nele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é o caminho que vai levar à porta do céu. E é de qualquer jeito? Não. Não é de qualquer jeito. Ele está trazendo a palavra para que nós venhamos se converter a Ele, confessar, arrumar os nossos caminhos tortuosos. Porque às vezes nós buscamos, oramos, jejuamos, mas não arrumamos nossos caminhos tortuosos. Fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas ações. Será que nós estamos agradando o coração de Deus assim? Então, se você ouvir esta palavra aqui, você sabe que o Senhor te deu uma receita agora. Trouxe um divisor de água para você, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E eu vou fazer um convite ao coração dos meus irmãos. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você quer confessar?
E o convite é para você que saiu também. Volta para Jesus enquanto é tempo. Volta para Ele. Ele é a certeza e a garantia da sua salvação e da salvação da sua família. Porque você está buscando por ela. A salvação é individual, mas nós oramos e buscamos, porque nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai ali no cantinho, tem um particular com ele e fala assim: Senhor, eis-me aqui, humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Eu entendi a palavra. O Senhor me deu inteligência, abriu os meus olhos, meus ouvidos. Eu entendi, eu confesso Ele como meu único suficiente Salvador. É tão facinho. E você não mentir, não roubar, não furtar, não levantar falso testemunho, não sungar os outros, não pecar, não se prostituir, andar no Evangelho como Deus está falando aqui. Amar os seus irmãos como a nós mesmos, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. O amor liberta, cura, o amor. Amor de Cristo é o amor fraternal de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ensinar a palavra, levar a palavra aos nossos familiares, aqueles que estão ao seu redor, falar da palavra de Deus, que Deus é bom, que Deus cura, que Deus sara, que Deus Ele provê, é o nosso guarda fiel de todos os dias. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Estamos vivos aqui porque Ele é piedoso e misericordioso, cuida de nós. Amém? Você então vai no cantinho ali e apresenta a sua vida e confessa a Ele e peça para Ele escrever seu nome no livro da vida e ande aqui e leve para sua família também esse divisor de água, que é a palavra de Deus. O melhor presente é a palavra, o melhor presente é uma Bíblia. Não tem presente melhor do que esse. Mesmo você dando outras coisas, mas leve isso aos seus familiares, aqueles que você ama e aqueles que você vê que está sofrendo, mesmo que você não conheça. Que você fale: espera, esse precisa ouvir a palavra do Senhor. Envie para ele. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Amém? Vamos orar o Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha um dia vitorioso, uma noite vitoriosa. Eu não sei que hora que você vai assistir a palavra, mas não importa a hora. O importante é você ter comunhão aí com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, em nome de Jesus. Vamos aí no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância. Amém? Deus abençoe.